Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática do Infografia. E nesse vídeo, vamos conversar sobre outra operação matemática, a divisão. E para começar, vamos observar um pequeno exemplo. Vamos imaginar que você tenha 7 frutas. Eu vou desenhar essas frutas aqui para que você consiga compreender melhor o que eu estou falando. Vamos supor que você queira colocar essas frutas em duas caixas separadas, de forma que tenha o mesmo número de frutas em cada caixa. Existem várias maneiras de fazer isso, mas uma das formas é ir colocando uma por uma até acabar com todas as frutas disponíveis. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos ir colocando fruta por fruta aqui em cada caixa. À medida que eu for colocando as frutas nas caixas, eu vou ir cortando aqui. Coloquei uma aqui, aí corto aqui. Coloco a segunda na outra caixa, aí corto daqui. Coloco a terceira na primeira caixa e corto daqui. Coloco a quarta na segunda caixa e corto daqui. Coloco também a quinta na primeira caixa e corto daqui. Aí eu coloco a sexta na segunda caixa e corto daqui. Eu tenho o mesmo número de frutas nas duas caixas, mas ainda tenho uma fruta. O que eu faço com essa fruta? Bem, a princípio eu não faço nada, deixo ela de fora. Ela sobrou. Repare que eu tinha 7 frutas e separei essas frutas nessas duas caixas, de forma que cada caixa ficou com 3 frutas e ainda sobrou uma fruta fora das caixas. Isso é interessante, e esse exemplo representa exatamente o que é a divisão. De forma simplificada, podemos dizer que a divisão é o ato de separar uma quantidade maior em partes menores, ou seja, estamos fracionando uma quantidade em partes menores, que foi exatamente o que eu fiz aqui com as frutas. A gente dividiu 7 frutas em duas caixas. Com isso, cada caixa ficou com 3 frutas e ainda sobrou uma fruta fora das caixas. Antes de apresentar as notações da divisão, eu vou te mostrar uma forma que normalmente utilizamos para calcular a divisão e também qual é o nome de cada um dos termos da divisão. A gente coloca aqui a quantidade maior que iremos fracionar. Em nosso exemplo, foi o 7. Aí, colocamos aqui do lado direito, separado por essas barras, a quantidade de grupos que queremos obter, ou em quantas partes ou frações queremos ter. Em nosso caso, é o 2, pois teremos 2 grupos de frutas. Agora, colocamos aqui embaixo 3. Afinal, em cada um dos grupos ou caixas, a gente teve 3 frutas. Acabou? Não. Normalmente, para encontrar o que sobrou, o que ficou de fora dos grupos, a gente multiplica esse número de baixo com o de cima. 2 vezes 3 é 6. Aí, colocamos esse resultado aqui abaixo da quantidade inicial. Em seguida, a gente subtrai esse valor da quantidade inicial. 7 menos 6 é igual a 1. Ou seja, de 7 frutas que a gente tinha, a gente conseguiu alocar 6 frutas nas caixas, mas uma fruta ficou de fora. Como eu falei antes, cada um desses termos possui um nome. A quantidade inicial, que em nosso caso é o 7, costuma ser chamada de dividendo. A quantidade de grupos ou frações que iremos obter, que em nosso caso é o 2, é chamada de divisor. A quantidade de elementos que teremos em cada grupo, que em nosso caso é o 3, é chamada de quociente. E o que ficou de fora dos grupos, ou seja, o que sobrou, que em nosso caso é 1, é chamado de resto. O legal é que, normalmente, as divisões seguem uma lei matemática que é a seguinte: o dividendo, que eu vou representar com o D maiúsculo, é igual ao produto entre o divisor, que eu vou representar com o D minúsculo, e o quociente, que eu vou representar com o Q minúsculo, mais o resto, que eu vou representar com o R maiúsculo. Repare que, se a gente substituir os valores aqui, teremos aqui 7 sendo igual a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 mais 1, de fato, é igual a 7. Beleza, agora que já conversamos sobre esse exemplo, vamos aprender aqui como que podemos representar uma divisão, ou seja, quais são as notações para a divisão. A primeira forma, e a mais comum, é a gente colocar aqui o dividendo, por exemplo, 7, seguido pelo símbolo da divisão, que é uma barra entre 2 pontos, e depois o divisor, que em nosso exemplo é o 2.
Outra forma de representar também é colocando o dividendo, seguido por 2 pontos apenas, e depois o divisor. A terceira forma de representar a divisão é em forma de fração. Colocamos o dividendo, depois uma barra horizontal, e aí abaixo colocamos o divisor. Seguindo a mesma ideia, a gente também pode colocar o dividendo, seguido por uma barra inclinada e depois o divisor. Essas são as 4 formas que você verá como representação de uma divisão. Agora que a gente já fez isso, que tal a gente resolver um exemplo de divisão? Primeiro, vamos dividir o 634 por 2. Isso é igual a quanto? Para calcular essa divisão, podemos fazer de um jeito que eu fiz antes. A gente coloca aqui o 634, aí à direita, separado, a gente coloca o 2. Agora, para realizar a divisão, a gente vai fazer da esquerda para a direita. Sendo assim, primeiro a gente divide o 6 por 2. 6 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 3. Colocamos o 3 aqui. Aí, para saber se restou alguma coisa, a gente multiplica o 3 com o 2 e coloca o resultado abaixo do 6. 3 vezes 2 é igual a 6, então colocamos o 6 aqui. Depois, subtraímos o 6 de cima com o 6 de baixo. 6 menos 6 é 0, ou seja, não restou nada. Em seguida, nós colocamos aqui ao lado desse resto o algarismo que está aqui em cima na casa das dezenas. Nesse caso, temos o 3. Então, colocamos o 3 aqui. Aí, dividimos esse número pelo 2. 3 dividido por 2 é igual a 1. Colocamos 1 aqui do lado do 3. Multiplicamos o 1 com o 2, que nesse caso é 2. Aí, colocamos aqui o 2 abaixo do 3. Em seguida, nós subtraímos o 3 com o 2. 3 menos 2 é igual a 1. Então, colocamos o 1 aqui. Aí, ao lado do 1, colocamos o algarismo que está na casa das unidades. Nesse caso, temos o 4, então colocamos o 4 aqui. Agora, dividimos o número que temos aqui embaixo por 2. 14 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 7. Colocamos o 7 aqui do lado do 1. Multiplicamos 7 por 2, que nesse caso é 14, e colocamos abaixo do outro 14. Em seguida, subtraímos um pelo outro. 14 menos 14 é igual a 0. Ou seja, temos 0 como resto. Sendo assim, 634 dividido por 2 é igual a 317. Vamos conferir se essa divisão está certinha? Sabemos que o dividendo tem que ser igual ao produto entre o divisor e o quociente mais o resto. Sendo assim, temos aqui que o divisor é igual a 2 vezes 317 mais 0. Vamos calcular a multiplicação entre o 2 e o 317? Colocamos aqui o 317, abaixo colocamos o 2, depois o símbolo da multiplicação e a barra. 2 vezes 7 é 14, colocamos o 4 aqui e 1 aqui em cima. 2 vezes 1 é 2, mais 1 daqui de cima é 3, e 2 vezes 3 é 6, ou seja, temos que o dividendo é igual a 634, que é exatamente o que a gente tinha aqui no dividendo. Beleza, agora que vimos esse exemplo, que tal a gente conversar sobre as propriedades da divisão? Um detalhe interessante sobre a divisão é que ela não é comutativa. Afinal, 2 dividido por 1 é igual a 2, mais 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Ou seja, a ordem na qual a divisão é feita altera o resultado. Ela também não é associativa. Por exemplo, 4 dividido por 2 é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Por outro lado, 4 dividido por 2 dividido por 2 é igual a 4 dividido por 1, que é igual a 4. Sem dúvida, 1 é diferente de 4. Agora, a divisão tem a propriedade de fechamento, já que a divisão de 2 números reais terá como resultado um número real. 4 dividido por 2 é igual a 2. Tanto o 4 e o 2 quanto o 2 são números reais. A divisão também tem o elemento neutro, que é 1, assim como a multiplicação. O 1 não altera o resultado da divisão, ou seja, se a gente dividir o 4 por 1, teremos como resultado o próprio 4. Também temos um elemento de anulação aqui, que nesse caso é o 0. A gente pode dividir o 0 por qualquer número, que nesse caso teremos como resultado 0, ou seja, 0 dividido por 4 é igual a 0.
Mas tome muito cuidado aqui, meu amigo ou minha amiga. A gente não pode dividir nenhum número por zero, ok? A gente só pode dividir o zero por algum número, mas algum número por zero a gente nunca pode fazer isso. Enfim, essas são algumas das coisas que a gente pode conversar sobre a divisão, mas é muito importante agora que você faça mais alguns exemplos, inclusive casos em que você vai dividir por números de 2 algarismos. Isso vai ser muito interessante. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui e qualquer dúvida que tiver, não deixe de colocar nos comentários. Não deixe também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E também não deixe de pegar o material de apoio dessa aula que está no link que está na descrição desse vídeo. Quero deixar aqui para você também um grande abraço e até a próxima!